eu acho, assim, quando eu cheguei, eu falava muito sobre, então, assim, eu comecei a dar um pouco de visibilidade sobre os números, assim, do que eu tinha. O que que o parceiro nos liga ou nos aciona, o cliente, que eram, eu tinha poucas informações, né, mas eu comecei a fazer esse movimento de, pelo menos do que eu tinha, como que eu dava visibilidade, porque sequer a empresa como um todo sabia quais eram os mo primeiro, né, não sabia que existia o atendimento no segundo andar, então quanto mais por que que a gente era acionado nos nossos canais de atendimento. E quando a gente olha os motivos de acionamento dentro do canal de atendimento, por mais que a gente ainda não tinha uma árvore mega estabelecida, né, refinada, tinha alguns insumos ali que a gente conseguia trazer. Então eu comecei a falar um pouco sobre isso. "Olha, sabe por que que o nosso parceiro ele liga? Por causa disso, disso e disso. Sabe por que o nosso consumidor liga? Cara, o maior motivo de contato era a segunda via de boleto. E a gente tem canais de autoatendimento, por que o cara não usa? Por que o cliente não usa?" Então eu fui falando um pouco sobre isso. Eh, Claro que ele nunca é suficiente. E eu acho que o momento que foi a virada de chave, a gente também acompanha o NPS, então a gente foi vendo um pouco ali de como estava a experiência do nosso parceiro, que não estava, né, não estava suficientemente boa, porque a gente esperava atingir, mas eu acho que NPS ainda era uma métrica, sabe, tem que acompanhar a NPS porque a NPS está na moda, ou está ali, todo mundo acompanha, deixa eu ver, mas o que que a gente gera de plano de ação, de fato, daquele NPS? O que que de fato ele está dizendo? O que de fato a gente precisa mudar? Então o NPS ele era só uma nota. Ele não era, tá, vou gerar uma plano de ação, vou resolver, vou endereçar, vou movimentar as áreas. Ele ainda estava nesse lugar. Eu tenho a sensação de que, além de eu falar, de eu trazer parceiro para cá, da gente ir visitar, teve um momento para mim que ele foi chave, que eu chamo ele de despertar do nosso CEO, que eu me lembro claramente a gente falando sobre experiência em uma reunião, de diretoria, e eu falo: "Eu perdi o Fábio", né, o Fábio Carrara, ele é o nosso CEO, e ele ficou olhando para o horizonte, eu falei: "Eu perdi o Fábio naquela reunião". Só que eu não acho que eu perdi, eu acho que no final a gente encontrou ele, e ele se encontrou com a necessidade da gente entregar uma melhor experiência para o nosso parceiro. Porque daquele dia em diante, a gente começou, de fato, ter o engajamento do Fábio, e que é o nosso CEO, para que a gente tivesse força para movimentar isso. Então, foi ali, de fato, em que a pauta de experiência do cliente, ele passou a ser um ritual que a gente precisava estabelecer. Então, era muito mais eu levando meio que um pouco a forceps ali, aqueles números, mas a partir do momento que eu acho que ele despertou, as coisas ficaram mais fluídas. Tanto que, em poucas semanas depois, eu já tinha levado a diretoria e a alta liderança para atender no atendimento. Falei: vocês vão atender, vocês vão saber, vocês vão escutar, vocês vão entender o que que é aquilo ali. Mas nesse momento a gente definiu ali o que a gente chama de tratamento de choque, e foi o nome dado por ele, em que a gente teve toda a alta liderança e média liderança, então a gente está falando de 60, 70 pessoas mais ou menos, durante 5 semanas dentro do atendimento. Então, esse foi o momento chave que eu considero que a gente ganhou essa força do CEO para que a experiência passasse a ser pauta da empresa.